Os soldados chegam para prender Jesus. Estava tanto os soldados romanos quanto os servos do sumo sacerdote, que eram os rabinos da época, que mandava a religião junto com Roma, a religião judaica junto com Roma comandava, governava Jerusalém naquela época. E eles tentam prender Jesus, e a Bíblia cita o nome de um servo do sumo sacerdote, como se fosse um soldado, um pau-mandado do sumo sacerdote, que seria como se fosse um papa católico hoje. Esse servo tenta colocar a mão em Jesus. O apóstolo Pedro, que estava com ele, saca uma espada e corta a orelha do cara. Nossa, velho. Está na Bíblia. Então, peraí. Vamos começar a trabalhar algumas questões aqui. Primeiro, o que um apóstolo estava fazendo armado no monte de oração? É a primeira pergunta que eu fico pensando. Cara, o cara levou uma arma para orar com Jesus. Mas por quê? Eles estavam com medo, porque Jesus já vinha falando, eu vou ser preso, importa que o Filho do Homem seja entregue, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Ninguém acreditava na parte do terceiro dia, eles estavam focados no vamos matar Jesus. Uhum. Então ele pega e leva uma arma. Os discípulos, eles não tinham essa fé de que de fato ele... Cara, é muito difícil acreditar quando você nunca viu algo parecido, né? Como assim, vai morrer, vai ressuscitar e vai reinar para sempre. Se nem os discípulos acreditavam nisso, né? Não é que eles não acreditavam, mas eu acho que as peças não se encaixavam. Não é por falta de fé, mas porque as peças não se encaixavam. Imagina você ter que acreditar numa coisa que você nunca viu na vida. É difícil você entender. Às vezes não é falta de fé, é falta de imaginação mesmo. Você não consegue entender como isso pode acontecer. E aí, o segundo fato que acontece aqui, que a gente precisa pensar, é que ele arranca a orelha. Cara, o cara tem que ser um espadachim profissional para mirar na orelha. Tem que estar afiado. E cortar a orelha. Então, há de se convir que ele não mirou na orelha. Ele foi na cabeça, ele queria acertar a cabeça do cara. Deu uma O cara deve desviadinha. ter uma desviada e cortou a orelha. Né? Não está escrito assim na Bíblia, mas é uma interpretação lógica. Né? Quando ele corta a orelha desse servo, Malcolm, Jesus olha para Pedro sem levantar a voz, coisa que eu não faria. Eu sou um cara que, por exemplo, quando eu quero corrigir alguém, eu não vou gritar, mas eu vou levantar a voz. Levantar a voz não vou falar nesse tom de voz. Eu vou falar, ô negro, já vou dar Uma entonaçãozinha mais eu vou dar uma grave. entonação de tô te chamando a atenção. Jesus manteve o mesmo tom de voz, abaixa, pega a orelha do cara. Ele abaixa e pega. Ele abaixa, pega a orelha do cara e olhando para Pedro, ele começa a reverter a situação da seguinte forma. Com uma mão, ele começa a recolocar a orelha do cara. Ele começa a fazer um milagre. E com a outra, ele aponta para Pedro e fala, Pedro, você não sabe... Ele era mestre em fazer perguntas, né? Por isso que quem quer ser um especialista em pessoas tem que aprender a fazer perguntas. Porque é a forma mais prática da pessoa confrontar-se a si mesmo. Em vez de você confrontar com o dedo na cara, você faz uma pergunta que é muito mais eficaz do que uma acusação. Então Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então ele faz uma pergunta que já é, olha o que você está fazendo, você está plantando e vai colher, hein? Viu como você não tomou a atitude certa? Ou seja, sem repreender, ele repreendeu com uma pergunta. Você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então a Bíblia diz que Pedro larga a espada, reconhece o erro e Jesus vai lá, cola a orelha do cara. Ou seja, ele sendo preso num momento de tensão, porque o problema é quando a gente está no foco de tensão, cara. Não dá para você dizer que conhece uma pessoa enquanto você não entrar em focos de tensão com ela. Por exemplo, quando a gente vai negociar, a gente está num foco de tensão. Então, você conhece muito uma pessoa quando está negociando com ela. Quando tem dinheiro envolvido, o foco de tensão mental aumenta. Então, você rapidamente vai descobrir quem essa pessoa é de verdade. Em discussões você descobre. Quando a pessoa chega num limite emocional e briga com você, por exemplo, ali você vai descobrir muito sobre ela. Então é muito difícil você conhecer uma pessoa sem ter passado no foco de tensão com ela. Eu estou vivendo há 10 anos com meu colega de trabalho, ele é maravilhoso. Mas vocês já tiveram uma crise, vocês já brigaram? Vocês já passaram por algum problema? Você já pegou dinheiro emprestado e não pagou? Alguma coisa que gere um foco de tensão entre vocês dois? Não, então não diz que conhece. Às vezes você está conhecendo só o lado bom da pessoa. E Jesus, ele mostrou todos os lados dele, tanto da parte boa, tanto quando a situação era boa, quanto quando a situação era ruim, e todos os lados deles era bom. Mesmo durante o foco de tensão. Isso-